Eu vou começar aqui me dirigindo às pessoas que estão nos assistindo, presidente, porque muitas ligam a televisão, acessam as redes sociais e às vezes não sabem o que está acontecendo. Então, hoje nós temos aqui, como primeiro depoente, o senhor João Carlos Camargo, um alfaiate muito reconhecido no Brasil, famoso, uma pessoa de sucesso na sua carreira como alfaiate. O senhor já chegou a fazer ternos, roupas para pessoas muito importantes no Brasil, como o Silvio Santos e outros. Então, uma pessoa reconhecida. Tinha uma vida, acho que boa, tranquila, mas essa pessoa, por algum motivo, não se contentou com o patamar de sucesso que alcançou, como pelo seu talento reconhecido. E resolveu se aventurar por novos mares. E no dia 12 de dezembro de 2022, portanto, já no apagar das luzes do governo Bolsonaro, já no momento de transição, abriu, como sócio único, a MKT Connection Group. Para que tudo indica, a MKT é um grupo de uma empresa de marketing. E até abril de 2025, essa empresa recebeu 24,3 milhões da Amar Brasil. No mesmo período, a MKT Connection Group também enviou 784,5 mil para a Amar Brasil. Ao todo, foram registradas 65 transações entre as empresas e a associação, sendo 54 com destino para a MKT. Lamentavelmente, o depoente de hoje, que chegou aqui como tantos outros com o habeas corpus, ele tem infelizmente, tem deixado de colaborar, tem optado pelo silêncio. E assim deixa de prestar, talvez, um serviço à nação brasileira, de ajudar essa CPMI a esclarecer quem são os verdadeiros culpados. Porque nós não estamos interessados apenas nos peixes miúdos, nós queremos chegar aos grandes, aqueles que realmente idealizaram esse roubo, esse golpe contra aposentados, contra pensionistas, pessoas simples, pessoas que dependem dessa renda para comprar um remédio, para educar um filho, pagar uma escola, muitas vezes, e é tão sofrido, pessoas sofridas, às vezes um aposentado que ajuda uma filha, que é uma mãe uma mãe responsável por criar filhos, e aí encontra, às vezes, num avô, numa avó, né, a possibilidade de ajudar na criação de um neto. Essas pessoas foram roubadas. Essas pessoas foram enganadas. E nós queremos chegar aos agentes políticos. Nós não queremos ficar apenas no nível de associações, essas sim que roubaram bilhões. Nós queremos chegar aos verdadeiros, aos grandes culpados, para que a gente possa estancar essa roubalheira. Infelizmente, o senhor tem se negado a colaborar com essa CPMI. Eu gostaria de saber, já que o senhor afirmou aqui que toda a sua renda ela é fruto de atividades lícitas, contratos, mas embora o senhor não saiba ou não queira dizer que serviços foram prestados, se o senhor estaria disposto a devolver os 24,3 milhões, caso comprovada a origem ilícita. O senhor pode responder essa pergunta? Silêncio, eu mandarei silêncio. Pois não. O senhor tinha conhecimento de que a Amar Brasil, isso me lembra um pouco essa coisa de governo do amor, né? Já que tudo isso é feito no governo Lula, o governo do amor que está destruindo um país por tanto amor. É tanto amor que o país não está sucumbindo. O senhor tinha conhecimento de que a Amar realizava descontos sem autorização de aposentados? Silêncio, eu me manterei em silêncio. Pois não. Bom, mais cedo, senhor presidente, um deputado da base do governo, ele afirmou que essa operação de hoje, que prendeu Daniel Worcari, e está tudo ligado, né, do Banco Master, porque a gente viu também que foram recebidos valores de empresas que estão ligadas à próxima depoente, associações presididas pela próxima depoente, que o Daniel Worcari, que essa prisão dele, do sócio do Banco Master, iria colocar o Bolsonaro numa posição difícil, porque ele era ligado, muito próximo ao Bolsonaro. Quer saber que em Minas o pessoal do Banco Master era muito ligado ao Bolsonaro. E aí a gente vê aqui Metrópolis, coluna Mirelle Pinheiro. PF faz buscas no BRB e prende Daniel Worcari do Banco Master. Aí aqui diz o seguinte, na coluna Andreasa Matais da Metrópolis também. Andressa, de Moraes a cacique do Centrão e do PT
as conexões do Master. Então não adianta mais uma tentativa de querer colar no Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, o senador Rogério Marinho cansa de mostrar as falácias que são mostradas. Golden Boys do Bolsonaro. Como assim? Um deles criou a sua empresa já no período de transição para o governo Lula, com Lula eleito. E os outros todos no governo Lula. E aqui, olha só, escritório da mulher de Alexandre de Moraes foi contratado por Vocaro. Seu sócio, que eu acho que é o que também foi preso hoje, o Augusto Lima, é íntimo do líder de Lula no Senado, Jacques Wagner. Então a gente fica aqui, é um engolve antes e um depois da gente ouvir a esquerda ficar tentando colar no presidente, cujo governo não teve casos de corrupção, pelo menos foi o Ministério Público que falou. Não teve, apesar de que ninguém consegue, né, dominar todas as pessoas no governo. É claro que você pode ter alguém corrupto, um agente corrupto, mas aí você pune, você faz de tudo para bloquear a corrupção, para estancar, cria leis para o combate, tudo que foi feito no governo Bolsonaro e nada que foi feito no governo Lula. Uau. Então o que a gente está vendo é que de escândalo em escândalo, todos acabam dando nas mãos e estão juntos. A verdade é essa. E vamos falar sério, os escândalos do PT, né? Lá atrás você pega Mensalão, aí você pega Abreu e Lima, aí você pega Petrolão, aí você pega escândalo do BNDES, aí você... Gente, é tanto escândalo, que você não tem como dizer qual é o pior. E aí a gente se emboca nesse aqui, senhor relator. Não dá pra saber. Um roubo desse tamanho, bilionário, cada dia que a gente abre é uma notícia a mais, é um volume maior, agora de consignados para bebês e crianças, de bilhões, da ordem de bilhões. Daqui a pouco nós vamos chegar nos trilhões. Alguém disse aqui, ó, o PT começou roubando milhões. Milhões agora ficou pouco. Agora eles já estão nos bilhões. Daqui a pouco chega nos trilhões. E aí a gente, infelizmente, assiste pessoas talentosas como o senhor aqui, se envolvendo em algo tão sórdido como roubo de aposentados, roubo de velhinhas. É muito triste, porque os outros Golden Boys que vieram aqui, você olhava pra cara deles, uns moleques de 30, 31, 32, 34, que nunca fizeram nada na vida. Nunca tinham feito nada. E, de repente, se tornaram donos de 6, 7, 8, 10 empresas. Miliardários, todos com carrões, todos assim com as contas cheias de milhões. Mas você fala assim, eram pessoas que não tinham nada na vida, de repente viram uma oportunidade para ganhar muito dinheiro, tentar fazer a vida roubando. Agora, quando a gente vê alguém talentoso, que já tinha alcançado um patamar, uma pessoa de sucesso, a gente pensa o que leva uma pessoa a entrar num esquema como esse, sujar, manchar o seu histórico, a sua vida de sucesso. Eu imagino que é apenas a ambição desmedida. E isso é algo que a gente precisa combater com todas as nossas forças. A ambição desmedida, ela acaba levando as pessoas a cometerem crimes terríveis, a serem gananciosas e jamais se satisfazerem com o que têm. Eu sinto... Isso prova que o PT voltou à cena do crime, como diz o vice dele, né? Muito pelo senhor. Eu gostaria muito que o senhor colaborasse para que pudesse ter também, isso é o pior, no futuro, os caras não têm... penas... Meu, você olha a cara deles, não tem um pingo de arrependimento. Atenuadas, porque o senhor é uma pessoa talentosa. Infelizmente, escolheu o mau caminho. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra para o coronel Crisóstomo. Agora ausente, o couro vai comer. Deputado Marcel Van Hatten. Trocando então com a senadora Soraya Tronic. Ausente, senador Randolph ausente também. Tem o deputado Carlos Jordi e Damares. Então, senadora Damares, em seguida, deputado Marcel Van Hatten. Não está aqui, não. Obrigada, presidente. Obrigada, colegas. E sempre deixar a idosa falar na frente. Obrigada. Presidente e relator e vice-presidente, eu, antes de dirigir ao do meu time silencioso depoente, eu quero dizer dos efeitos dessa CPMI. São maiores do que a gente possa imaginar. Vou falar uma coisa que talvez até meus eleitores fiquem bravos. Semana passada, eu recebi a inusitada visita do atual ministro da Previdência. Ele pediu para ir ao meu gabinete. Eu não sei se os senhores sabem, ele era secretário executivo do LUP e se tornou ministro. Quando o Lula nomeou, eu entrei com uma ação no final de semana para ele não tomar posse na segunda, porque eu achava que todo mundo tinha que sair. E naquela semana ele veio ao Senado e eu fiz perguntas muito duras e mostrei uma preocupação muito grande com os idosos da região ribeirinha, com as crianças. E o ministro veio de uma forma inusitada, delicada, e que eu depois aplaudi, já prestar conta de tudo que o INSS está fazendo para devolver aos aposentados o que foi roubado. E também as novas iniciativas dele, preocupado com o meu povo da região ribeirinha,
Gente, até um novo barco da Previdência ele está fazendo. Eu vou contar uma coisa que me deixou muito... Uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Você viu que pulou, a Soraya não foi. Cadê a Soraya? Cadê a Elisiane Gama? Na CPI da Covid estavam lá. Agora que a CPI do roubo trilionário, cadê essas mulheres? Cadê? Muito feliz, Bia. Ele nomeou pela primeira vez na história 2 peritos para o Marajó. As pessoas ficam um ano numa fila lá. Aí, quando eu vi tantas entregas, ficou muito claro que é por conta do trabalho dessa CPMI. Ele está acompanhando o trabalho, nós estamos cobrando o INSS. Então, essa CPMI está indo para além das investigações. Ele vai vir aqui na CPMI, ele vai apresentar um relatório. E é isso que a gente quer. A gente não quer só colocar os bandidos na cadeia. Nós queremos que as vítimas sejam ressarcidas. Infelizmente, vai sair dos cofres públicos. Quando eu ando pelo Brasil, que as pessoas falam CPMI do INSS, eu me preocupo. Não foi o INSS que roubou ninguém. Foram os bandidos que usaram a fragilidade do sistema do INSS. Fico até preocupada, não tinha que ser, deputada Carla, o nome CPMI do INSS. Tinha que ser CPMI dos bandidos que roubaram os idosos e aposentados. Mas eu quero dizer que essa CPMI está avançando. Nesse sentido, eu me dirijo ao depoente, que sei que não vai responder nenhuma das minhas perguntas. Eu tinha perguntas muito sérias para lhe fazer, mas o senhor está com habeas corpus. Dizer que o senhor deveria ter ficado lá fazendo os seus ternos, que são maravilhosos, que todo mundo aqui tinha sonho de ter um. Sei da sua trajetória lá atrás, com outras alfaiatarias, mas não sei o que me levou a se envolver com bandidos. Juro que não sei. E dizer para o depoente o seguinte, o trabalho dessa CPMI, ele não é só isso aqui, não. Nós estamos recebendo milhares e milhares e milhares de documentos, e a gente está lendo, e seu nome está lá. E a gente chegou no senhor está aqui porque nós chegamos, tem documentos que o trouxeram para essa mesa. Cada membro, aqui acho que nós somos 60 membros da comissão, cada membro tem pelo menos um assessor técnico agora, eles não estão aqui, estão lendo os documentos sigilosos, e seu nome está lá. Mas, para além do trabalho dessa CPMI, e às vezes, sabe, seu João Carlos, hoje é um dia tão ruim, está tendo operação policial aqui no meu DF, eu estou com criança sendo estuprada, violência, tanta coisa para mim fazer, e eu tenho que ficar aqui sentada vendo o seu silêncio, mas é minha obrigação. Meu partido confiou a mim a missão de estar aqui sentada. Como eu queria estar na rua agora, prendendo um monte de pedófilo, mas estou aqui lhe ouvindo. Mas não vai ficar só aqui. Nós temos, se eu lhe lembrar, um ministro da Suprema Corte, que é um dos homens mais inteligentes do país, conduzindo esse inquérito. Eu conheço André. André foi nosso ministro da AGU no governo anterior, e é ali que eu conheci ele, que homem sério e extraordinário. Mas depois ele foi ministro da Justiça. E foi ali que eu conheci a coragem. Na AGU, ele era um inteligente extraordinário. Mas quando ele foi ministro da Justiça, e eu, de Direitos Humanos, que eu conheci como ele é xerife. Como ele enfrenta o crime. Poucas pessoas falam dos feitos do André como ministro da Justiça. Ele sabe investigar. Ele sabe conduzir um inquérito. É um homem justo, mas que não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, além dessa CPMI, nós temos um ministro da Suprema Corte, que está fazendo desse processo uma causa de vida. Porque ele também é cristão e está indignado do que fizeram com órfãos e viúvas. Então, seu João, seu silêncio, que aparentemente lhe protege, pode estar lhe condenando. Porque não é só isso aqui, não. É leitura de documento, é perícia, é quebra de sigilo. Eu vi seu RIF, mas a gente vai pedir a quebra do sigilo telemático também. Aí eu vou saber com quem o senhor conversou, o que foi dito, o que não foi dito. Aí quando quebra o seu, quebra de terceiros com quem o senhor falou. É uma cadeia. E uma cadeia que está me deixando tão triste, porque eu estou lendo o nome lá de pessoas que eu conheço. Daqui a pouco vamos estar tudo aqui. Até meu primeiro suplente recebeu dinheiro do Careca, porque foi contratado pelo Careca. Meu primeiro suplente é um advogado conhecidíssimo. Aí quando eu leio o nome de pessoas, mas os documentos existem. Temos uma Polícia Federal atuando, temos uma CGU. Então, seu João, não é só isso aqui. Não é só uma reunião transmitida. São horas e horas e horas de trabalho de técnicos da CPMI, de um ministro corajoso, ousado e inteligentíssimo. Sou apaixonada pelo ministro André, de uma Polícia Federal que está querendo pôr bandidos na cadeia. Então, seu silêncio hoje, que o senhor pensa que está ali protegendo, pode estar lhe condenando. Lamento, ficasse nos seus ternos, mas não se deixasse ser influenciado pelo canto da sereia de um monte de gente que não tinha escrúpulo nenhum para roubar idosos. E espero que o senhor não tenha feito também intencionado de roubar idosos. Espero que o senhor tenha sido envolvido.
Mas é lamentável o senhor vir aqui e não contribuir, porque eu não vou me dar por satisfeita. Mas, seu João, não vou mesmo. Eu vou começar a ler mais e mais e mais tudo que tem do senhor lá. Não vou me dar por satisfeita com o seu silêncio. Boa sorte. O senhor tem grandes advogados, grandes. E eles vão uma hora chegar para o senhor e dizer assim, ó, não é hora mais de silêncio, não é hora de colaborar. Tenho certeza, seus advogados são excelentes. Boa sorte. Mas a sua situação é muito delicada. E eu vou mergulhar na sua história. Mais e mais e mais. Porque causa indignação. Um empresário tão bem-sucedido. Eu indaguei se ele sabia que existia mais... Ou foi iludido, ou foi picado pelo mosquito da ganância para também roubar idosos, aposentados. Detalhe, crianças com deficiência. Boa sorte. 500 mil crianças com financiamento com empréstimo consignado. Eles que não conheciam. A gente vai se encontrar na audiência aqui com o ministro Lula. Obrigado, Excelência. Passo a palavra agora para o deputado Carlos Jordi. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar também o relator, todos os deputados presentes aqui. Senhor presidente, tendo em vista que o depoente tem feito silêncio, não tem se manifestado muito. Aliás, isso já se tornou corriqueiro aqui, né, devido às interferências do Supremo Tribunal Federal, que acaba concedendo habeas corpus aos depoentes e atrapalhando o resultado do órgão que efetivamente vem trazendo mais resultados para a investigação da fraude do INSS no nosso país. Mas, tendo em vista que ele vai ficar em silêncio, eu gostaria de falar a respeito desse fato que ocorreu ontem. Aliás, toda semana nós estamos vendo fatos demonstrando a participação do governo Lula na fraude do INSS. Na verdade, todos já sabíamos, mas as digitais estão ficando cada vez mais nítidas. Semana passada nós vimos a prisão de diversos membros do governo, vimos também a prisão do presidente do INSS, o Stefanuto, que veio aqui e ficou cheio de marra, botando uma bronca danada e foi preso, demonstrando aí que recebia R$250 mil de mesada. Mas ontem nós vimos que a AGU do Jorge Messias, que agora vai ser indicado ao STF por Lula, teve uma participação efetiva com a sua omissão, com a sua prevaricação. E nós vimos aqui alguns deputados do PT tentando fazer uma ginástica, tentando fazer um contorcionismo lógico para defendê-lo, mas para vocês verem que nem eles têm firmeza, acreditam com os aposentados no que eles estão falando e todos foram embora. Bom dia, aqui só tem parlamentares de oposição, todos deram pinote, porque sabem que é indefensável a atitude de Jorge Messias e da sua AGU. É indefensável. Nós estamos falando já há algum tempo que a AGU vem blindando o governo Lula. E se não fosse essa CPMI, muito do que foi revelado e que vem sendo investigado sequer teria vindo a público. Inclusive, quando explodiu a fraude do INSS, se não me engano foi em final de abril, André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse que o Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, não estava sendo investigado, não tinha nenhuma participação na fraude. Falo de uma forma muito categórica, sendo advogado de defesa do Frei Chico e do Sindinap. A AGU, naquela época, ela determinou o bloqueio de algumas entidades, o bloqueio de recursos de algumas entidades que tinham descontos irregulares e que vinha demonstrando um crescimento muito grande da sua arrecadação, mas deixou de fora 3 entidades. A Conafer, a Contag ligada à CUT, que é presidida por Aristide Veras, irmão do deputado do PT, Carlos Veras, e o Sindinap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, o irmão do Lula. Eu, inclusive, debati com o deputado Rogério Correia esses dias no SBT News e ele disse que era mentira minha, que não havia tido esse bloqueio por parte da AGU, deixando de fora a Contag, Sindinap e a Conafer. Mas hoje nós estamos vendo por que ele estava deixando de fora, ele estava blindando, e ele sabia de tudo. A reportagem trazida pelo Estadão, e que inclusive vimos aqui os deputados do PT que sempre falaram em defesa da imprensa livre, mas atacando a imprensa dizendo que a matéria é comprada. Atacando o Estadão e atacando a Band, que são 2 veículos totalmente diferentes e que fizeram matérias demonstrando a omissão da AGU nesse caso. E para quem está nos assistindo, para compreender como foi essa omissão, eu vou trazer aqui passo a passo, para mostrar que a AGU demorou 1 ano para agir até que foi feita a operação sem desconto. Em março de 2024, as unidades regionais da AGU alertaram sobre a fraude do INSS. Em julho de 2024, as unidades da AGU regionais de Santa Catarina sugeriram suspender as ACTs,
os acordos de cooperação técnica de entidade junto ao INSS. Talvez, se tivesse suspendido as entidades, suspendido os ACTs, pessoas como o depoente hoje, João Camargo aqui, que está aqui, não teriam roubado tanto os aposentados, porque isso continuou até a operação sem desconto. Em outubro de 2024, o relatório foi aprovado, esse relatório feito pelas unidades. E a AGU nada fez. A AGU prevaricou. Um ano depois, a PF deflagrou a operação sem desconto. No mesmo dia que houve a operação sem desconto, aí depois, a AGU sabendo de tudo, no mesmo dia, a AGU cria um grupo especial para enfrentamento à fraude. E aí Jorge Messias, esse que quer ser ministro do STF, ele nomeou para presidir esse grupo de trabalho Rodrigo Bezerra Donsley. Que é esse cidadão? O braço direito do Stefanuto, o ex-presidente do INSS, que foi preso na semana passada e que recebia mesada de R$250 mil. E aí eles querem vir aqui com essa cara de pau de dizer que o governo Lula é que está investigando, que isso só aconteceu porque investigaram. A AGU sabia disso há muito tempo e nada fez. Jorge Messias não pode ser ministro do STF. Jorge Messias tem que ser, antes de ser sabatinado, que eu acredito que ele nem será mais sabatinado para o STF, aqui no Senado. Ele tem que ser sabatinado aqui. Ele tem que ser sabatinado na CPMI. A gente quer entender por que, sabendo de toda essa fraude, tendo acesso a todas essas informações, ele não fez nada. E só fez quando ocorreu a operação sem desconto. E mesmo acontecendo a operação sem desconto, determinou o bloqueio de recursos de entidades, mas deixou de fora a CONTAG, que é dos amiguinhos do PT, o Sindinap, que é vice-presidido, tem como vice-presidente o irmão do Lula e a Conafé. Eu não vou fazer questionamentos aqui ao Alfaiate, que além de Alfaiate, fez lavanderias para concluir todo esse esquema que já veio acontecendo, mas eu gostaria de falar com ele. Realmente, nós ficamos muito chateados ao ver uma pessoa com uma carreira renomada, uma pessoa que se destacava no cenário nacional, até internacional, tenha se envolvido com um crime tão repugnante de roubo de aposentados. Aí mesmo, onde você está, João Carlos Camargo Júnior, sentaram também a Thaisa Hoffmann, sentaram o Alexandre Guimarães e outros que tinham muitas semelhanças com você. Algumas semelhanças. No final de 2022, todos vocês fizeram empresas logo após a eleição do Lula. Todos vocês fizeram lavanderias. Além de serem empresas que receberam milhões de aposentados. E todos vocês alegam que prestaram serviços. A Thaisa alegava que ela fazia pareceres médicos. O Alexandre Guimarães alegou que prestou serviço fazendo consultoria financeira. E aí, você, através dessa empresa MKT Connection, que não tem nem Instagram, eu nunca vi isso, uma empresa de marketing não ter Instagram, qual era o serviço que você prestava para os aposentados através dessa sua empresa? Silêncio, eu ficarei em silêncio. A gente já imaginava que ia permanecer em silêncio, porque na verdade a MKT Connection é uma lavanderia. Um alfaiate que pega o dinheiro, manda para a lavanderia, dinheiro de aposentado. E eu acredito que essa MKT Connection deve ser uma empresa que faz atividades estilo daquela história A Roupa do Rei. A Roupa do Rei, o rei nu, o rei está nu. Faziam roupas que ninguém via. Fazia serviços que ninguém via. Mas roubava muito dinheiro de aposentado. Só MKT Connection foram 24 milhões. E para a sua alfaiataria, Camargo Alfaiataria, 1.700.000. Eu só tenho a lamentar por você estar jogando a sua biografia no lixo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Jordi. Passo a palavra por 10 minutos ao deputado Marcel Van Hatten. Bom, senhor presidente, caro relator, todos aqui que estão presentes, eu compartilho da decepção de muitos aqui de verem um profissional que sempre foi muito respeitado na sua área, conhecido como alfaiate dos famosos. Eu vejo fotos aqui. Obviamente que as pessoas, vou citar os nomes, elas também devem estar decepcionadas. Eu vejo aqui Ratinho, Marcelo Serrado, Silvio Santos, que Deus o tenha. Todos aqui em fotos com o João Carlos Camargo Júnior, porque realmente vemos suspeitos e culpados sendo blindados por esse exército vermelho. Sucesso ao longo da vida como um alfaiate. E eu confesso que eu fiquei também inicialmente animado quando o senhor disse que falaria apenas a verdade. Mas depois me desapontei quando, na primeira pergunta do relator, que aliás era uma pergunta que tratava
das suas empresas, domínio público, portanto, o senhor já disse que permaneceria em silêncio. Com um pouco de insistência, o senhor respondeu alguma coisa, mas praticamente nada que foi perguntado aqui, até porque o senhor tem um habeas corpus, é direito seu, mas eu entendo que o STF interfere demais aqui no nosso trabalho. O senhor está se preservando para não se autoincriminar. Por isso eu queria começar de qualquer maneira perguntando ao senhor se o senhor não gostaria de desistir desse direito de não se incriminar, ou de não se incriminar, eu não diria, de manter o silêncio, para contribuir, para colaborar. O que fez Vemos o suspeitos senhor e culpados decidir sendo a não blindados. colaborar com a CPI? Em respeito à investigação do Supremo, eu estou preservando a minha defesa. Manterei silêncio. Eu acho uma pena, porque o senhor poderia nos ajudar, sinceramente, poderia contribuir muito com essa CPI. E aí eu me pergunto, e pergunto ao senhor, se o senhor se arrepende do que aconteceu e das suas decisões em relação a todos esses fatos que eu torno investigado no STF, testemunha aqui, nos últimos anos. Excelência, manterei em silêncio. O senhor não tem uma resposta objetiva para se o senhor está arrependido ou não está arrependido, sim ou não? Manterei em silêncio. Não cometi nada errado. Eu acho difícil acreditar que não tenha cometido nada errado, porque nós vemos aqui nesse gráfico que o relator fez, o Mauro Palombo Concílio, que é o mesmo contador de uma série de empresas de fachada, mas também da sua alfaiataria, Camargo, que espero, apesar de algumas informações aqui já em contrário, mas não tenho acesso a esse documento, seja a única legítima dessas que esse contador atendia. Porque claramente a MKT Connection tem problema. Se o senhor é uma pessoa renomada, faz alfaiates caríssimos, de 10 mil no mínimo até mais de 100 mil reais, sabe os serviços que presta a sua empresa original, não tem condições de aqui na CPI dizer que serviços prestava com a MKT Connection, que recebeu 24 milhões de reais de uma entidade de aposentados presididos por um rapaz de 28 anos de idade, que foi criado, aliás, em dezembro de 2022, logo depois da eleição do Lula, tudo vai se conectando. A empresa MKT Connection foi criada em dezembro de 2022. Se o senhor não sabe dizer ou não quer dizer aqui, prefere o silêncio a revelar quais são os serviços, me parece que essa empresa está bem enrolada, essa MKT. E por isso eu fico insistindo, e aqui nós vemos, talvez Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? O médico e o monstro, porque tem uma empresa legítima, senhor relator Alfredo Gaspar, e tem outra que é uma lavanderia, ou pelo menos assim a Polícia Federal está dizendo. O carro, aliás, um BMW M3 Competition que foi apreendido, é de sua propriedade? Esse carro não foi apreendido. Não foi apreendido? As informações que saíram na imprensa estão equivocadas, então? Está equivocado. Equivocado. Mas é de sua propriedade? Não tem esse carro. Não tem esse carro. Importante, senhor presidente, aqui, nós observarmos essa diferença entre as atividades lícitas e as atividades ilícitas feitas pelas empresas, ou por uma empresa e uma lavanderia do senhor João Carlos Camargo Júnior, porque ela me faz lembrar também de outro autor, que é o Hans Christian Andersen. O relator falou do John Le Carré, falou do alfaiate do Panamá, e o senhor conhece muito bem a história do alfaiate, ou dos vigaristas que chegaram, assim dizia a história, de Hans Christian Andersen, um reinado, e ofereceram ao rei o melhor traje que ele poderia vir a vestir na sua vida. E o rei mandou o seu melhor ministro verificar o trabalho dos tecelões vigaristas, porque ele quis comprar aquele traje daqueles que disseram que fariam, inclusive, com fios de ouro, e precisavam de fios de ouro para fazer esse traje maravilhoso para o rei. Mandou seu melhor ministro, mais confiável, olhar os teares, e esse ministro chegou lá, olhou os teares, não viu nada, mas não quis acreditar no que os seus olhos viam, e diziam, talvez eu estou ficando louco, talvez eu estou muito velho, talvez o rei vai me demitir. Então voltou para o rei e disse, não, eu vi, eles estão trabalhando no seu novo traje. O rei mandou mais 2 pessoas de altíssima confiança, e essas 2 pessoas foram olhar os teares e, da mesma forma, confirmaram que o serviço estava sendo feito, até que o rei disse, pois bem, chegou o grande dia, o traje está pronto. Foi colocado numa liteira, desfilou em procissão, o povo todo, vendo o rei nu, porque o traje não existia. Foi desmentido por uma criança, pura, ingênua talvez, mas que olhando para o rei nu disse a verdade, o rei está nu. Esses que fizeram o traje do rei eram, portanto, vigaristas, eram pessoas que não estavam cumprindo com o seu serviço. E o que o senhor talvez espere, ou esperava, das autoridades brasileiras era total impunidade. Aliás, nós vemos ministros deste desgoverno do Lula que sabiam o que acontecia, a lavagem de dinheiro toda. Saiu ontem do Messias, do ministro Carvalho, e protegeram, pelo que se percebe, esses sindicatos e essas entidades fantasmas, achando que ninguém ia enxergar a realidade.
que o rei está nu. E quem é o rei? É o povo. É o aposentado pobre, despido de todas as suas principais necessidades, porque ele não consegue mais nem ver atendido aquilo que é mais básico, porque, por exemplo, a sua empresa, uma lavanderia de dinheiro, diz a Polícia Federal, foram 24 mil reais essa empresa do monstro. A do médico, a do alfaiate, continuava funcionando. Mas a partir de dezembro de 2022, eu queria entender isso também, o senhor entrou, talvez antes, mas o que nós temos aqui, nesse esquema criminoso. E aí eu lhe pergunto, como o senhor conheceu esse Mauro Palombo Concílio? Ele era das suas relações anteriores? Silêncio, me manterei em silêncio. Me parece, senhor presidente, que essa aqui é uma engrenagem fundamental para entendermos todo esse esquema. Porque ele fez envolver muita gente, inclusive o senhor João Carlos Camargo Júnior. E eu lamento pelo seu histórico, mas tendo cometido crimes, terá de pagar por eles. Lamento por todos aqueles que utilizaram dos seus serviços com muito orgulho, porque bem feito, e que agora vem sentada aqui na CPMI uma pessoa que é testemunha aqui investigada pela Polícia Federal. Eu espero que o senhor contribua com as investigações, porque me parece que o senhor poderia realmente fazer um bem para a nação, um bem para os aposentados, para aqueles que foram roubados. O senhor tem condições. O senhor tem condições de sentar aqui, de pagar bons advogados, de ter uma vida boa. Talvez não tanto no momento que vier a ser preso, mas talvez o senhor possa evitar isso. Talvez o senhor possa colaborar, talvez o senhor possa dizer para o Brasil o que está acontecendo, principalmente contra aqueles que não têm esse mesmo conforto que o senhor tem. Os aposentados que foram roubados. E aí, eu queria lhe perguntar também o quanto o senhor tem conhecimento dessa roubalheira que aconteceu no INSS e o que o senhor sente por esses aposentados que foram lesados. Manterei em silêncio, Vossa Excelência. É uma pena, porque o senhor teve uma oportunidade agora de pelo menos demonstrar empatia por quem foi roubado. A única coisa que o senhor permite? Por gentileza, claro que eu permito. Eu estou lhe perguntando, fique à vontade. A única coisa que eu te asseguro é que eu nunca montaria nenhuma empresa para roubar ninguém, muito menos velhinhos. O senhor talvez não sabia de onde estava vindo o dinheiro. Mas esse dinheiro claramente veio e está comprovado da AMAR de pessoas que tiveram descontos dos seus contra-cheques sem autorização, portanto, ter dinheiro roubado. E aí eu repito a pergunta, dando nova oportunidade para o senhor. Qual o sentimento que o senhor tem por esses aposentados que foram lesados no Brasil, roubados, independentemente de onde foi parar esse dinheiro? Lamento. Pode repetir o microfone, por favor? Lamento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Marcel Van Hatten. Agora, por 10 minutos, com a palavra, o deputado Kim Kataguiri. Presidente, testemunha, defesa, já foi narrado aqui a história clássica da nova roupa do rei, mas eu quero trazer ela aqui sob uma perspectiva diferente. Como já colocado aqui, é uma história basicamente de dois vigaristas que se passaram por alfaiates e aí diziam que estavam fazendo uma roupa para um rei que só os inteligentes ou aqueles dignos de ocuparem os seus cargos seriam capazes de ver. E aí ninguém tinha coragem de dizer pro rei que não estava enxergando a roupa, e nem o próprio rei tinha coragem de dizer que enxergava a roupa, porque todos eram vaidosos demais para sequer passar a possibilidade de que não eram dignos de ocupar os seus cargos ou de que não eram inteligentes, até que uma criança chega e diz que o rei está nu. O deputado Marcel diz que o rei que está nu é a população. E eu quero aqui respeitosamente divergir dele, que eu acho que o rei que está nu, senhor João Camargo, é o senhor. Porque essa é uma história sobre como a vaidade entorpece e pode levar uma pessoa a cometer um erro crasso, inebriada daquela vaidade e envolta em tudo aquilo, levar a cometer um erro que a faça, inclusive, passar por um vexame público muito grande. O senhor, na sua introdução, João, se preocupou mais em separar a sua alfaiataria do escândalo do que em provar a sua própria inocência. Você acabou de dizer que nunca montou nenhuma empresa para roubar nenhum aposentado, mas se negou, até agora, a falar quais foram os serviços prestados, portanto, por essa empresa, que recebeu sua empresa, que não é a alfaiataria, é uma empresa de marketing, que recebeu milhões de reais. Então eu vou colocar aqui, e mais uma vez, dentro dessa fábula sobre a vaidade, você é uma pessoa, como já foi colocado aqui várias vezes, que seria rico sem roubar, que já era rico antes de roubar. Eu tenho um certo vício por história política, e apesar de não ser da minha época, eu lembro de reportagens que li na época da ascensão do Maluf. E muitos veículos de imprensa e formadores de opinião diziam que a gente podia confiar no Maluf porque ele já tinha nascido rico. E um político que já era rico jamais iria pensar em roubar os cofres públicos. A gente sabe muito bem o fim que o Maluf teve. Você tem a oportunidade aqui, eu acho difícil provar completa inocência,
provar que não tinha ciência de nada, até pelo volume dos recursos movimentados, mas pelo menos de provar aqui, senhor João, que o senhor tinha um papel menor. E que, portanto, entendo esse papel menor, merece uma pena menor, merece um regime mais brando, mesmo porque a gente sabe que tem gente muito mais poderosa envolvida nesse escândalo e o senhor tem a oportunidade de responder com uma pena muito menor do que essas pessoas se o senhor colaborar. Se o senhor não colaborar, sem dúvida nenhuma, a pena em cima do senhor será mais dura, como vários dos que já se sentaram no seu lugar exerceram o mesmo direito de ficar calados e hoje estão presos sem nenhuma perspectiva de saírem. Eu quero começar perguntando, senhor João, se a sua empresa, a MKT Connection Group, recebeu recursos da Amar Brasil. Recebeu? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, já que você não diz, eu digo, ela recebeu 24 milhões de reais da Amar Brasil, que foi justamente uma associação montada para roubar dinheiro de aposentado. Você pode pelo menos dizer qual foi o motivo declarado desses repasses? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, os serviços realizados também você não é capaz de dizer, ou ao menos entregar os relatórios ou as notas fiscais, ou mesmo mostrar alguma materialidade do serviço que foi prestado, o senhor é capaz de nos fornecer? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, se os serviços tivessem sido prestados, haveria entrega dos documentos aqui para essa CPMI. Como é que um sócio administrador não saberia de milhões de reais sendo repassados para suas empresas? Mas bom, a empresa é sua, a empresa recebeu o recurso de uma associação que estava roubando aposentados. Agora, uma questão central. O senhor sabia que esses repasses vinham de roubo de aposentados? Manterei em silêncio. Bom. Algum parlamentar, assessor ou agente público intermediou algum dos seus contratos ou dos seus pagamentos? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor já se encontrou com o ministro Carlos Lupe? Manterei em silêncio, Vossa O Excelência. senhor já se encontrou com o senador Everton Rocha? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor ou sua empresa já contrataram ou foram representados pelo escritório do Dr. Nelson Williams? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O escritório do Sr. Nelson Williams teve alguma participação nos contratos envolvendo a sua empresa e a Amar Brasil? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Existe alguma participação do escritório do Nelson Williams em formatar contratos que foram assinados pelo senhor em nome da sua empresa ou alguma instrução dada por esse escritório para o seu comportamento aqui na CPMI? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, fato é que por se deixar levar por esse conto, senhor João, de dinheiro fácil, como eu disse, e todo mundo aqui já afirmou, o senhor tem ou tinha uma carreira antes desse esquema, antes desse escândalo, já era conhecido, já ganhava dinheiro, já circulava em círculos da elite, tanto da elite financeira, elite empresarial e da elite política. Mas agora, eu acho que o senhor vai aprender que uma grife não se constrói com seda ou com fios de ouro, como se diz a fábula. Uma grife se constrói com um nome. E em manchar o seu nome com o envolvimento do desvio de dinheiro de aposentados, o prejuízo que o senhor vai ter vai ser muito maior dentro dos seus ganhos honestos, dentro dos seus ganhos dentro da lei, do que aquilo que o senhor pode ter recebido roubado de aposentado. Ou você acha que o comportamento em relação ao senhor, concedido pelos seus clientes, vai permanecer o mesmo? Você acha que hoje um alfaiate que está aqui agora, ao vivo, na CPMI do INSS, aparecendo para o Brasil inteiro, uma suspeita fortíssima de uma empresa de marketing, recebendo 24 milhões de reais, você acha que algum grande empresário, você acha que alguma grande figura pública, você acha que algum parlamentar, algum político famoso, qualquer pessoa que tenha alguma imagem a zelar, vai querer continuar fazendo roupas com o senhor? É evidente que não. Ninguém quer ter nenhuma vinculação com alguém que tenha sua imagem ligada a um escândalo. Seria diferente se fosse uma pessoa que deixasse muito claro que não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de roubo, que afastasse de maneira irrefutável a sua participação no esquema. Não é o caso do senhor. Mesmo em perguntas simples, que sequer em tese seriam capazes de incriminá-lo, o senhor desejou permanecer exercendo o direito ao silêncio. Então ninguém que tem uma imagem a zelar, nenhum político, nenhum empresário, nenhum artista vai querer ver, porque qualquer um que publique nas suas redes, qualquer um que apareça com o senhor tomando as medidas de algum político ou de algum empresário, amanhã vai estar no jornal. Político tal, empresário tal, manda fazer terno com o alfaiate do escândalo do INSS. E essa vai ser uma alcunha que vai te perseguir por muito tempo. Talvez até o resto da sua vida. E o senhor perde aqui uma oportunidade muito grande de limpar o seu nome para suas atividades lícitas. De mostrar que sua alfaiataria não tem nenhuma relação com desvio nenhum de aposentado. E que seus clientes podem ficar tranquilos que ser cliente do senhor não vai implicá-los na sua imagem
a manchar a reputação dos seus clientes por eventualmente, só pelo fato de ser atendido pelo senhor, já recair a suspeita do seu cliente de que ele está, de alguma maneira, lavando dinheiro ou utilizando um terno caro para esconder um patrimônio fruto de roubo. Então eu lamento muito, senhor João, que o senhor perca essa oportunidade de salvar a sua carreira, de salvar o seu nome, de salvar a sua reputação, e que o senhor afunde uma alfaiataria que demorou tanto tempo para construir um nome tão sólido por causa de meia dúzia aqui do que o pessoal gosta de chamar de Golden Boys, que se enriqueceu sem trabalhar, sem nenhuma carreira, sem nenhum nome a zelar, sem nada a perder. O senhor tem muito a perder. E o que tudo indica, vai sair dessa CPMI perdendo tudo. Agradeço ao deputado Kim Kataguiri e... Senhor presidente. Deputado Pimenta. Usar o tempo da liderança. 5 minutos de tempo de liderança, mas antes, deputado Pimenta, eu queria só fazer uma reflexão breve na fala do deputado Kim, que a afirmação que ele faz, o Movimento de Defesa do Consumidor, lembra muito os consumidores que deixam de utilizar marcas que utilizam mão de obra escrava. Então, nessa mesma linha, imagine aqueles consumidores que rejeitarão esse produto a partir do momento que ali não se utiliza de mão de obra escrava, mas se utiliza de exploração dos nossos idosos aposentados brasileiros. Com a palavra pela liderança, deputado Pimenta. Senhor presidente, claramente há uma iniciativa, inclusive articulada aqui nessa CPMI hoje, que procura repercutir matérias da imprensa que tem por objetivo atingir o advogado-geral da União, Jorge Messias, certamente por conta de um debate que existe no país da possível indicação do advogado-geral para uma vaga no STF. Infelizmente, senhor presidente, está sendo repetido aqui, de forma sistemática, um conjunto de mentiras, de inverdades. E a primeira delas é mentira que a AGU não tenha entrado com uma ação buscando a apreensão dos bens e valores das entidades, inclusive do Sindinap. Portanto, parlamentares que aqui estão repetindo que a AGU não entrou com ações cautelares, medidas judiciais para apreensão de bens e valores das entidades, entre elas o Sindinap, estão mentindo, senhor presidente. O que ocorre é que havia um relatório de correção ordinária em 2024, não era uma investigação, não era uma auditoria de corrupção, que tratava de fluxo de trabalho, que trazia algumas informações que não indicavam, inclusive, a possibilidade de fraude, nem ilícitos. Não produziu nenhuma prova técnica e nem fazia menção a essas entidades. A partir, senhor presidente, do momento em que este relatório chega até a AGU, antes mesmo da operação, na época já foi recomendado ao INSS que avaliasse a suspensão de convênios, manteve um monitoramento, articulou junto com a Justiça Federal e o Centro de Inteligência uma série de medidas, mas, senhor presidente, até abril de 2025 não havia base jurídica para ações cautelares, bloqueios ou instalações de grupo especial. A partir da operação, em abril desse ano, a AGU, senhor presidente, seguiu a mesma forma do trabalho realizado pela CGU, que dividiu as entidades em 2 lotes. O primeiro lote eram entidades de fachada, com uso de laranjas e com vantagens indevidas comprovadas a agentes públicos. Foram 12 entidades. Foi assim que a CGU procedeu, e tão logo houve a ação da CGU, a AGU entrou com as medidas. Em setembro tivemos o segundo lote, 14 entidades. Entidades que foram identificadas posteriormente e que tinham outras características. Não o uso de laranjas, não entidades de fachada. E aqui, entre outras entidades, está o Sindinap. Portanto, senhor presidente, a AGU entrou com as ações cautelares no tempo do andamento das investigações, seguindo o próprio calendário das iniciativas da CGU. Não houve alerta ignorado, não havia, senhor presidente, provas nem base legal para judicialização. Além disso, senhor presidente, todos nós aqui sabemos que o grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para analisar possíveis irregularidades dos descontos associativos data de 11 de abril de 2019. E eu pergunto a Vossa Excelência, qual foi a iniciativa tomada na época pelo AGU André Mendonça, hoje ministro do STF? Ele foi AGU até agosto de 2021, portanto ficou 2 anos como chefe da AGU e já tinha um grupo de trabalho do qual o INSS e Previdência faziam parte. Posteriormente, Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho. Qual foi a iniciativa que foi adotada pela AGU na época? Nenhuma.
Portanto, senhor presidente, se formos falar aqui em prevaricação aconteceu no governo anterior, onde a Polícia Federal, a AGU, não fez absolutamente nada. Essa narrativa é frágil, é falsa e claramente tenta criar aqui um factoide absolutamente inverídico que tem por objetivo único e exclusivamente atingir o ministro Jorge Messias, que agiu dentro da legalidade, que agiu com agilidade, que garantiu que as medidas judiciais fossem adotadas, inclusive com relação ao Sindinap, onde há um pedido cautelar de apreensão dos bens e valores dessas entidades e algumas questões, inclusive, senhor presidente, aguardam manifestação da Justiça Federal. Então faço questão de trazer esses fatos, porque a verdade precisa ser restabelecida através de documentos e de provas e não de narrativas falaciosas que foram aqui expostas no dia de hoje. Agradeço ao deputado Pimenta. Passo a palavra por 10 minutos ao deputado Crisóstomo. Excelência, podia zerar lá o relógio, por favor? Zerar o relógio. Olá, Rondônia! Olá, Brasil! Primeiramente, senhores deputados, composição da nossa mesa, senadores, deputados, assessores, ao povo brasileiro, meus cumprimentos e uma boa tarde a todos. Primeiramente, relator, meu amigo, senhor presidente Duarte, eu tenho que agradecer o feito que ocorreu na semana passada, na quinta-feira, quando eu estava correndo o meu estado, eu estava correndo os municípios, e aqui o líder do PL fez um trabalho pensando no Coronel Crisóstomo, pensando em Rondônia, e falou como o deputado Coronel Crisóstomo age nesta CPI. Então tenho que fazer um agradecimento público ao grande deputado do Rio de Janeiro e líder do PL, deputado Sóstenes. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, não é fácil investigar, ouvir alguém que diz que veio para não falar nada. Não é fácil. E o povo brasileiro está olhando, assistindo, e todos eles ficam com raiva, com ódio de alguém vir aqui com suspeita de roubo e se calar. Dessa forma, senhor João Carlos, o senhor não soma nada, assim como os outros não somaram nada. Aqui, o cara tem que ser verdadeiro, como foi, caso o senhor tenha sido. Não está comprovado ainda, pelo menos por nós, que o senhor roubou os aposentados e pensionistas. A hora de falar é agora. A hora de dizer a verdade é agora. Aqui é que o cara tem que ser machão. E não por trás, roubando os nossos aposentados e pensionistas. Não é assim que se faz. Nós, seres humanos, temos que ter vergonha na cara. Quando erramos, temos que assumir. Assim faz um soldado. Tenho visto nas notícias que o senhor é considerado e conhecido como o alfaiate dos famosos. Eu me pergunto, o senhor prefere ser chamado o alfaiate dos famosos ou o alfaiate do INSS? Por favor. João Carlos. Eu fiz uma pergunta, uma e outra. O senhor não precisa falar nada. Nem os dois, Vossa Excelência. Excelente, já respondeu. O senhor roubou mais de 31 milhões via empresa NKT? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Certo. Alguém pediu dinheiro pro senhor do roubo dos aposentados? Vossa Excelência, me manterei em silêncio. Tá bem, não vai falar nada, né? Fica difícil. Vamos lá, vamos prosseguir. Senhor João Camargo entrou no radar das investigações em 28 de outubro de 2025, quando documentos do COAF foram apresentados à CPMI do INSS, suspeito de ter recebido cerca de 24 milhões de recursos desviados. Isso aqui tem a ver com o COAF. É verdade isso? Me manterei em silêncio, Vossa Excelência. Brasil, ele não vai falar. Ele vai ficar calado. Mas é suspeito de roubar o povo, os nossos doentes, os aposentados, os pensionistas, as pessoas mais vulneráveis. Eu não vi nenhum machão aqui ainda assumir esse roubo. Já estamos chegando no 30º, deputado Duarte. Ninguém fala. Mas roubar por trás é tanto que já estamos chegando a quase 20 que estão presos. Não gostaria de ver o senhor preso não, mas eu acho que o caminho do senhor é esse.
Vamos lá, vamos continuar. O senhor disse que seus ternos custam o mais baratinho, 10 mil reais. E o valor mais alto, 100 mil reais. Eu vou ficar no sonho. Não vou conseguir ter nenhum terno desses. Imagine os nossos aposentados, que segundo as investigações, o senhor roubou. Esses não vão ver nem a cor do terno. Que tristeza, hein? Que pena, que raiva nos dá. E o povo chateado. Rondônia, tá todo mundo chateado. Os nossos aposentados e pensionistas estão raivosos com quem rouba no seu contra-cheque o seu pouco dinheiro que ajuda a pagar a prestação do seu netinho, que ajuda a pagar o café com leite, o pão. São os nossos aposentados e eles fazem isso e estão sendo roubados. É inadmissível. Essa turma aqui, olha, essa turma senador, esses deputados senadores são guerreiros. Vocês estão fazendo a diferença. Saiu uma matéria, deputado Maranhão Duarte, dizendo que por mais de 20 anos, relator, por mais de 20 anos, não surgiu uma CPI como essa atualmente, do roubo dos aposentados. Eu me orgulhei, porque cada um aqui constrói essa caminhada que o povo brasileiro está aplaudindo. Graças a Deus. Vamos prosseguir. Eu não posso perder a oportunidade, senhores parlamentares. Quinta-feira eu não estava presente, mas estava rodando o Estado. O povo lá de Costa Marques, do município, estava falando comigo sobre a CPI. E lá em Forte Príncipe da Beira, de onde eu sou desde os 0 anos de idade, da beira do rio, também. O Brasil todo está comentando sobre essa CPI. Estive também na festa em São Francisco do Guaporé, lá com o prefeito, meu amigo Zé Wellington. O povo reunido estavam comentando a CPI também, a CPMI. Prefeito Zé Wellington, um belo trabalho foi feito aí. Parabéns pelos 30 anos do município de São Francisco. E lá em São Francisco, a senhora Silvia, mãe do meu secretário Bill, ela foi roubada no mês passado em 2 prestações do consignado. Um 183 e outro 134 reais. Tá vendo? Roubada e nem sabe do quê. Mas está sendo descontada no seu contra-cheque 2 prestações do consignado. Tá raiva isso, tá ódio. A gente tem que botar mais gente na cadeia. Não tem condições. Um abraço também para o povo do Vale do Paraíso. Encontrei gente lá do Vale do Paraíso e Ouro Preto. Um forte abraço para vocês. Também falando de CPI. O pessoal para a gente para falar da CPI e dar um abraço. Muito bem. Povo de Ji-Paraná, a direita conservadora de Ji-Paraná, um abraço para vocês. Os taxistas, os mototaxistas, os motoboys. O Brasil está falando de CPI, de CPMI, meu amigo querido. Presidente, eu gostaria de pedir autorização de Vossa Excelência para colocar 1 minuto aqui do que enviaram e me emocionaram. Uma autoria de um compositor. Esqueça o nome Coronel Crisóstomo. É como se fosse para todos nós aqui. Não só nós parlamentares, porque essa turma aqui, assessores, também fazem parte dessa CPI. Me permita. Não é carnaval, não é nada, é uma música. Os senhores vão prestar atenção, por favor, Excelência. Coronel Crisóstomo é um amigo, defensor do povo. Ouça o que digo, é autoridade, defende a verdade. Mesmo em perigo, ele tem lutado pelo nosso estado. Quando é o povo, ele está do lado daqueles que foram roubados. Já deu o recado. Ele vai pra cima e começa a agir. Foi o arquiteto dessa CPI pra investigar e fazer parar e fazer punir. Coronel, peço que Vossa Excelência conclua. Excelência. Eu trouxe isso aqui, Crisóstomo é um nome, mas é como se fosse o nome de cada um, porque o autor, ele fez por si só uma música para falar da CPI e do trabalho de todos nós aqui, presidente. Eu me emocionei e isso serve para cada um de vocês por estarem construindo uma nova rota para a CPI no nosso Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Coronel Crisóstomo. A palavra relator Alfredo. Eu só vou pedir ao pessoal da CPMI para ninguém copiar.
Passo a palavra para o nosso querido amigo senador Eduardo Girão, do Ceará, para todo o Brasil. Muitíssimo obrigado, deputado Duarte Júnior. Parabéns pela sua condução nesse momento da CPMI. Quero cumprimentar o deputado Alfredo Gaspar, que sempre muito assertivo nas suas perguntas. Cumprimentar também o senhor João Carlos, o senhor advogado Ticiano e Francisco, também advogado. Olha, antes de fazer os questionamentos, eu espero que o senhor possa nos ajudar. Eu gosto muito de, meu querido eterno senador José Medeiros, eu gosto muito de acreditar na capacidade de reflexão do ser humano. Nós tivemos vários apelos aqui de deputados e senadores para o senhor colaborar com esse trabalho. Aliás, foi um pedido até do senhor da viagem, não sei se foi do advogado, para o senhor ser o primeiro hoje. Porque a grande expectativa aqui está, inclusive, na vinda de uma conterrânea minha lá do Ceará, que faz parte, ao que tudo indica, da operação central desse esquema que roubou milhões de brasileiros. O senhor tem duas empresas que receberam dezenas de milhões de reais e que uma das suas empresas, a Kairos ou Kairos, nós chegou o sigilo agora há pouco. Então, algo que até prejudica o trabalho da gente, éramos para estar lhe ouvindo até, eu acredito, em outro momento. Mas já que o senhor está aqui, para que não precise voltar, inclusive, eu quero lhe perguntar o seguinte. Sentou nessa mesma cadeira do senhor, o senhor Cícero, que prestou serviços, não conseguiu justificar que tipo de serviço, para a Conafé, para o foragido Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da entidade, que também conheceu o senhor Cícero vendendo terno. No interior de São Paulo, olha a coincidência aqui, não é lavagem de roupa suja, mas vendeu terno também. Então esse assunto de alfaiate passa duas vezes aqui nessa CPMI. Esses 24 milhões de reais, pelo menos da parte que a gente não conseguiu ainda identificar, pelo menos analisar a quebra do sigilo, foi para algum político? Isso foi beneficiado alguém? Esse dinheiro o senhor repassou como dono dessa empresa para algum político, alguém? Porque tem gente com costa larga. Para esse esquema acontecer dessa forma, bilhões de reais, o senhor começou a trabalhar desde cedo, uma trajetória bonita de vida, contou aqui pra gente. Tem um dom que Deus lhe deu de fazer ternos, de trabalhar nessa área, que é uma área muito delicada. O senhor recebeu 24 milhões, e ao que tudo indica, não tem nada a ver com isso. Foi de empresas que receberam do roubo, da fraude, de pessoas velhinhas. Pessoas que têm problemas de deficiência, senhor João. Pessoas que têm problemas, órfãs, viúvas. Então, esses 24 milhões, eles foram repassados para quem nos ajude aqui. Chegou a quebra de sigilo, não deu tempo, chegou praticamente agora. Para onde é que foi esse dinheiro? Vossa Excelência, manterei em silêncio nesse momento. Difícil. Essas autorizações do STF também acabam sabotando, sabe, relator? Boicotando o trabalho da gente, e é Davi contra Golias. Mas a gente chega lá. A gente sabe, pelo menos o que a gente conseguiu de quebra de sigilo, de convocações, que Stefanuto, e isso está incomodando muita gente poderosa, Stefanuto, chefe do crime, desse esquema todo, tem ligações. Inclusive ligações políticas, de ideais, com o PT, com o Carlos Gabas, que já deveria ter vindo aqui. O Carlos Gabas. Ele já deveria ter vindo. Ele está fugindo de CPMI, não é de hoje não. É desde 2021, na CPI da pandemia, que a gente tenta trazer esse cidadão aqui. E a gente não consegue. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem como ele escapar depois do consórcio do Nordeste, depois desse escândalo aqui, que o nome dele surge, escapar dessa CPI, dessa CPMI. Eu quero dizer também que 3/4 das ACTs que foram feitas, deputado Marcel, é muita coincidência. Ali no período do começando do governo Lula, terminou a eleição, Lula ganhou, parece que estava esperando para se lambuzar. A turma se lambuzar de novo. E essa história da AGU, deputado Jordi, o senhor que trouxe esse assunto mais uma vez aqui, como é que a gente não traz um assunto desse? Manchete de um dos principais veículos de comunicação do país, dizendo que a AGU sabia do problema do INSS e Messias ignorou o alerta sobre o sindicato do irmão do Lula no esquema, está hoje nas manchetes do país. Agora, essa falta de ação da AGU, para algumas coisas, a AGU é omissa.
mas para perseguir brasileiros que estão na Argentina, presos políticos, que estão lá, fugindo aqui da ditadura da toga que a gente vive, eles contratam por $1 milhão escritório de advocacia para caçar lá os brasileiros. Isso age. Para fazer o acordão que eles fizeram, negando o direito de os aposentados que foram roubados, que estão nos assistindo, eu vou dar voz a um deles aqui agora, para fazer um acordão, para não ter direito de pedir danos morais, de não receber em dobro, porque essa turma tinha que receber em dobro. Isso é fato. Agora a AGU se mete para fazer um acordo, junto com o STF. Pensa que a gente é trouxa? E isso é defender os pobres? Essa turma que diz que defende pobre, da AGU, que quer ser ministro do STF. Que tem que vir aqui, presidente Carlos Viana, antes de qualquer conversa de STF, tem que vir aqui o ministro Messias e explicar por que está surgindo tanto nome da AGU com relação a essa fraude, por omissão, para não dizer conivência, que nós temos que investigar. Eu peço à secretaria para passar um vídeo, por gentileza. Só dá um descontozinho aí, presidente, no meu tempo. Concluindo a sua filiação à associação BEC, farei a confirmação de algumas informações do seu cadastro. Por favor, qual é o seu nome completo? Lindomar Rosado da Silva. O senhor confirma sua filiação? Sim. No meu caso, era um erro tão grotesco, com o nome de uma terceira pessoa, que, na minha opinião, não deveria nem ter sido autorizado o desconto inicial. O seu Antônio mora em São Paulo. O endereço que aparece nos documentos é de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Nós fomos até lá e encontramos o seu Lindomar. Mostramos o áudio para ele. O senhor confirma sua filiação? Sim. O senhor reconhece esse áudio? Sim, realmente é minha voz. Mas, porém, isso aí foi clonado de empréstimo que a gente faz consignado. É alguma coisa que a gente desbloqueia de cartão. Aí eles pegaram e jogaram nessa entidade aí. Eu jamais faria um negócio de descontar no meu salário de aposentado. Eu tive, presidente, nesse final de semana em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, nas suas Minas Gerais, e fiquei impressionado encontrando pessoas que foram roubadas. Pessoas pobres com salário mínimo. Não, mas eu vi lá, na rua de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo. E parte desse dinheiro, seu João Carlos, caiu na conta de suas empresas. 24 milhões. O senhor está tendo a oportunidade aqui, perante o Brasil, defender a sua vida, a sua biografia, a sua história. E o senhor está desperdiçando. E eu quero reiterar uma pergunta que foi feita pelo deputado Marcel Van Hatten. O senhor se arrepende de ter deixado, porque o Palombo, esse contador aqui, coincidentemente é seu contador, mas de várias empresas que participaram dessa roubalheira. Alguém lhe apresentou isso aqui. Alguém lhe apresentou esse contador. O senhor se arrepende de ter aceito essa sugestão, de ter recebido esses 24 milhões de reais, que o senhor não está justificando para onde veio? Jamais eu fui conivente a essas fraudes, Vossa Excelência. O senhor não foi conivente? Não fui. E esses 24 milhões vieram de onde? Direito ao silêncio. Hã? Permanecer em silêncio, Vossa Excelência. Mas o senhor está dizendo que não foi conivente? Então, os 24 milhões que vieram dessas entidades, o senhor não gostaria de se manifestar? Ter a oportunidade de justificar? Vossa Excelência, permanecer em silêncio. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tive, agora final de semana, na cidade de Jucemeira, em Mato Grosso. Festa da jabuticaba. Fiquei impressionado lá com a beleza. 75 anos, alguns pés de jabuticaba. Uma festa, realmente. Mas, por incrível que pareça, o assunto que estava dominando lá entre as pessoas que estavam lá colhendo jabuticaba naquela festa era a CPI daqui do INSS. Para o senhor ver o alcance que está tendo, e Jucemeira é um pequeno município do estado de Mato Grosso. E por que isso está tendo tanto alcance? Por mais que o governo tente tapar o sol com a peneira, por mais que o governo tente hoje aqui fazer uma defesa da AGU sem um verdadeiro batalhão para tentar fazer essa cortina de fumaça, mas a grande verdade é que a realidade ela se impõe. Os fatos se atropelam e, no fundo, o aposentado só sabe que tungaram o dinheiro dele. E essa prática não é de hoje, essa prática é muito antiga. Era feita, e a gente já repetiu isso aqui, mas é preciso fazer sempre. Isso aí vem de muito tempo, esses tentáculos do PT não utilizavam tanto esse expediente porque eles tinham garantido, por lei, essa tungagem. Eu cresci, minha primeira carteira assinada, nobre relator, foi com 13 anos de idade, e um dia nosso por ano, um dia de trabalho de um servente de pedreiro, era tirado para essa gente fazer show, pagar show.
dos apaniguados deles. E foi assim que eles abasteceram os cofres do PT por muito tempo. E esses tentáculos se estenderam, se fortaleceram, mas chegou um determinado momento em que isso foi cortado. E eles não conseguiram voltar, começaram a buscar meios de se subsidiar. E aí ressuscitaram uma coisa que já tinha sido feita em 2010, que a CONTAG foi um escândalo, saiu na Folha, no Estadão de São Paulo, saiu na grande imprensa. Mas abafaram e ficou tudo tranquilo. O que ocorre? Eles, com a língua seca, estavam bastante tempo sem... Já tinha 2 anos de Temer, mas o tempo do governo Bolsonaro. Quando o Lula entrou, ficou parecendo aquele sujeito que está no deserto e de repente ele acha um oásis com um pouco d'água. Eles chegaram a sair pelos ouvidos, o tanto que se refestelaram. E aí eu vejo toda hora aqui uma provocação. Por que o AGU, por que o ministro André Mendonça não fez? Por que o fulano não devolveu o dinheiro? Ora, não devolveu porque não tinha sido roubado ainda. Por que não fez tal coisa? Porque não tinha acontecido ainda. Não existe pré-crime. Agora, é muito importante saber que o governo Jair Bolsonaro, já no início, tanto é que esse grupo de trabalho do Ministério Público Federal é aberto logo em abril de 2019. Nesse período, foram caçadas permissões de descontos. Houve um olhar, uma lupa muito forte da Defensoria, da CGU, da AGU, em relação a isso. Agora, é importante saber que aliados de longa data, operadores de longa data, com ligação muito intrínseca com o Partido dos Trabalhadores, estavam impregnados dentro dessa estrutura. Nós vimos aí no lugar onde o João Carlos está sentado, alguém falar com muita arrogância. Eu me orgulho de ser esquerda, de ter um lado e tudo. Pois é, esse rapaz, Stefanuto, que está preso por causa dessa CPI, senão não tinha tido nenhuma denúncia, ele disse muito bem e ele fez parte da transição. Então, essa gente hoje tenta fazer uma blindagem aqui, mas infelizmente, e eu não desejo mal a ninguém, as digitais do atual CGU tá ali. Tá ali e eu não sei como é que eles vão sair dessa, apesar da retórica feita aqui. A CPI já prestou um serviço grande à população brasileira. Conversando com o senhor Dorvalino, de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, ele contando que a esposa morreu e daí a pouco aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com todos os aposentados, porque ele herdou a aposentadoria, os descontos. Então, é no Brasil inteiro e por isso que a CPI é assunto do boteco, da igreja, da maçonaria, de todo lugar onde se reúne o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, parabéns. A deputada Carla Dixon. Senhor presidente, eu começo a minha fala com um assunto que está aqui estampado na Estatal Brasileira de Comunicação G1. Empresa do secretário nacional do PT recebeu 11,1 milhões de intermediárias de associações que fraudaram aposentadorias do INSS. Demonstrações financeiras ainda apontam que a empresa tem a receber 6,7 milhões dessas intermediárias. E aqui vem dizendo as intermediárias e que juntas já descontaram dos beneficiários do INSS 493 milhões em quase 3 anos. Eu venho solicitar essa presidência, senhor presidente, se seria possível suspender esses repasses de 6,7 milhões à empresa desse secretário, já que ele, e eu já quero parabenizar a equipe técnica dessa comissão, que é o senhor Ricardo Bimbo Trócoli, que ele já, através de cruzamento de dados, já vai ser ouvido aqui, tem requerimento para ouvir esse senhor. E eu gostaria muito que uma solicitação partisse, se for possível, da presidência, que esse repasse ele possa ser suspenso. Em relação ao senhor João, o senhor tem muita coragem. Coragem de não responder, de se manter em silêncio, jogar sua reputação no lixo, ser chamado de alfaiate do INSS, manter-se calado e sob o risco de ser preso, como já foi falado aqui pelo nosso nobre relator. Proteger quem que o senhor está protegendo? A si mesmo? É até plausível. Os outros Golden Boys? Vale a pena? A quem o senhor está querendo proteger? Protegeria o senhor? São perguntas que eu quero deixar para o senhor refletir. Porque as perguntas que eu tinha para fazer, os colegas já repetiram, já fizeram e o senhor se manteve calado. Uma outra coisa que eu quero falar rapidamente aqui. Eu escutei muito sobre blindagem. Blindagem. Principalmente pro lado dos deputados vermelhos. Blindagem é que quem faz é o que se diz pai dos pobres, quando aciona o Supremo puxadinho para fazer com que as pessoas cheguem aqui com habeas corpus e fiquem calados. Isso é blindagem. Se ele fosse pai dos pobres mesmo, eu queria que ele pegasse 2 desafios aqui. O primeiro desafio,
Libere essa blindagem para que todos, inclusive o falso Frei, Chico, seu irmão, venha falar aqui. E segundo, que se some essa presidência e suspenda o pagamento por 6 meses, o desconto das parcelas dos empréstimos. 6 meses, velhinho, não vai pagar empréstimo até a auditoria acontecer, até a faxina acontecer e a sujeira baixar. Então, é esse desafio que eu faço ao líder do governo e aos pais dos pobres que suspenda o desconto das folhas de INSS, não só de idosos velhinhos, mas das crianças e os bebês de colo, que é uma vergonha, que no Brasil se nasce, completa um mês e ganha já uma dívida até 12 anos de idade de empréstimo, que a criança não sabe nem o que é dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Encerrada a lista de oradores, pergunto ao relator Alfredo Gaspar se há alguma observação. Pergunto ao senhor João Carlos Camargo se gostaria de fazer alguma complementação. Gostaria de agradecer a toda a mesa, todos os parlamentares, pelo tempo de vocês e tenho fé em Deus que eu vou provar minha inocência. Muito obrigado, presidente. A oitiva está encerrada. E a sessão suspensa por 15 minutos até a troca de depoentes. Olá, eu falo ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI do INSS. Terminou nesse instante o depoimento do alfaiate João Carlos Camargo Júnior. Terminou agora, a mesa está vazia, o presidente, senador Carlos Viana, conversando aqui com os parlamentares. O depoente já saiu. João Carlos Camargo Júnior é um alfaiate que faz ternos de alto padrão, chamado de alfaiate dos famosos. E ele tem várias empresas e uma delas, pelas investigações, recebeu mais de 31 milhões de reais de empresas envolvidas nas fraudes do INSS. Uma delas é uma empresa chamada MKT Connections, é uma empresa de consultoria que ele não disse o que faz, para quem presta serviço, que tipo de serviço faz. Ele chegou aqui também com um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, e ficou calado durante todo o depoimento. Só no iniciozinho do depoimento dele, ele fez uma breve explanação sobre a carreira dele e ele disse que não tem nenhum envolvimento com as fraudes do INSS. Mas logo em seguida foi a vez do relator, deputado Alfredo Gaspar, fazer as perguntas e mostrar os quadros dele com toda a ramificação da quadrilha que fez as fraudes no INSS e perguntou a ele então de onde vieram, porque ele teria recebido nas contas dele 31 milhões de empresas envolvidas na fraude. E provou ele, mostrou que pelos relatórios do COAF, pelos relatórios da investigação, esse dinheiro foi depositado na conta dele, assim como 1.700.000 reais que foram depositados na conta dele, da empresa de alfaiataria. Quer dizer, não só ele recebeu pela empresa MKT Connections, como também recebeu na alfaiataria dele. E mesmo assim, com toda essa prova, com todos os relatórios e os documentos, ele ficou calado e não disse, não quis responder a nenhuma pergunta. Então, esse foi o depoimento dele. 25 parlamentares fizeram perguntas, além do relator, e ele se manteve calado o tempo todo. O depoimento começou mais ou menos às 11 da manhã e terminou agora às 5 da tarde. Então, agora vai ter um intervalo de 15 minutos e vai vir agora, logo em seguida, a segunda depoente de hoje.
a segunda depoente de hoje, Cecília Rodrigues Mota. Também são 25 parlamentares inscritos para fazer perguntas para Cecília, além do relator. Cecília é advogada, é servidora pública aposentada e foi presidente de 2 associações envolvidas nas fraudes do INSS, segundo as investigações. As associações seriam a AAPEN, a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, e a AAPB, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Cecília foi presidente dessas 2 entidades e as 2 são investigadas pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, porque foram beneficiadas por descontos irregulares de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações, os escritórios de advocacia de Cecília e as empresas ligadas a ela repassariam os valores recebidos por essas entidades para servidores do INSS. Então, ela seria responsável por esse repasse de dinheiro recebido pelas entidades, por essas 2 entidades das quais ela foi presidente, para servidores do INSS. E as investigações revelam que apenas em um ano, Cecília teria movimentado 10 milhões de reais em transações incompatíveis com o seu patrimônio. E também, entre janeiro e novembro de 2024, ela teria feito 33 viagens, muitas delas internacionais, passando por Dubai, Paris e Lisboa. As 2 entidades das quais Cecília foi presidente foram alvo de um pedido de bloqueio de bens solicitado pela Advocacia Geral da União e foram bloqueados bens no valor de 2,56 bilhões de reais. Então, esses bens foram bloqueados nesse valor. As entidades estão com os bens bloqueados também e... A Cecília, então, ela já está aqui no Senado, ela deve estar chegando, são 15 minutos apenas de intervalo, ela deve estar chegando aqui na sala de reuniões para, então, prestar o depoimento também com o habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora faltam 8 minutos pelo reloginho aqui da comissão para começar o depoimento de Cecília. Durante a reunião, o depoimento passado do alfaiate João Carlos Camargo Júnior, o relator, deputado Alfredo Gaspar, afirmou que tem recebido denúncias de que Carlos Lopes é presidente da Conafer, é uma das entidades investigadas pelas fraudes no INSS. Ele teve um mandado de prisão decretado na semana passada, foram 10 mandados de prisão, 9 pessoas estão presas, mas ele está foragido, ele é considerado foragido. Então, durante o depoimento anterior aqui de João Carlos Camargo Júnior, o relator afirmou que Carlos Lopes teria sido visto na terra indígena Caramuru, Paraguaçu, localizada no sul da Bahia. A Conafer divulgou uma nota negando que o dirigente esteja foragido. E no texto afirma que Carlos Lopes está em processo de retorno e se apresentará às autoridades quando tiver acesso aos autos. Vamos rever a parte em que o relator fala sobre isso. Acompanhe. Desde cedo tenho recebido de forma insistente que o senhor Carlos Lopes estaria sendo visto na terra indígena Caramuru, Paraguaçu, fica no sul da Bahia. E recebi 6 e-mails no mesmo sentido, falando aqui porque a própria Polícia Federal pode fazer uma inspeção e, se isso for verídico, vai forçá-lo a se movimentar. A região não é pequena, mas que pudesse fazer uma inspeção na aldeia indígena Caramuru, Paraguaçu, no sul da Bahia. Mas, presidente, falei isso aí de passagem. Eu vim aqui para dizer que ele citou o nome do Carlos Lopes, para dizer que é uma pessoa muito próxima a ele, que ele colocou no centro do esquema, recebeu a visita da Polícia Federal entre quinta e sexta-feira e se matou no sábado, provavelmente se enforcou. Isso demonstra a responsabilidade daqueles que brincam com a vida do próximo. Colocou a moça numa empreitada criminosa, a moça recebeu a visita da Polícia Federal e possivelmente se matou logo em seguida. Apenas 25 anos, uma indígena de nome Iris. Então, presidente, a melhor coisa que esse criminoso pode fazer é evitar novas tragédias e se entregar.
Bom, durante o depoimento, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, falou também que vai pedir semana que vem a prisão preventiva do depoente anterior, o alfaiate João Carlos Camargo Júnior. E disse também que vai pedir a condução coercitiva para vir depor de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS, que deveria ter vindo ontem à CPMI, mas apresentou um atestado médico, alegando que não tinha condições médicas de depor, o que a perícia do Senado contestou, diz que ele tem sim condições de vir depor, por isso o relator pediu a condução coercitiva dele aqui à CPMI. E agora a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior. Acompanhe. Conta dos aposentados sendo roubado da conta dos aposentados, indo para a conta de associações, que vai para a conta de empresas de fachada, ele se identifica como empresário. Uma empresa que abriu meses antes do esquema iniciar. Terminou meses depois, quando foi descoberto esse valor, que foi, em tese, recebido por uma consultoria, por um serviço em que ele não sabe afirmar. No momento da oitiva, eu fiz 2 perguntas para ele que ali nos tiraram qualquer dúvida se é que existia. Eu perguntei se ele sabe precisar qual o tipo de terno, de roupa que ele forneceu, por exemplo, o Silvio Santos, que ele forneceu para o Bruno Galeasso. E ele disse que sim, que saberia descrever o terno, inclusive para o Tony Garrido, cantor e outras celebridades. Quando eu perguntei qual o serviço foi prestado pela sua empresa, a Associação Amar, ele não soube responder, exatamente porque não tem tanta criatividade, inclusive, para inventar, e sabe que se inventar ele vai responder também pelo falso testemunho. Então está clara a participação, uma empresa de fachada, ele não está agindo aqui em defesa de ninguém, ele está agindo aqui em defesa do seu próprio nome, na tentativa de esconder aquilo que não tem mais como esconder. Eu tenho certeza que vai ser preso e o dinheiro vai ser devolvido para os aposentados brasileiros. Sua expectativa em relação à próxima depoente, deputado? Espero que ela possa, pelo menos, trazer algumas outras informações. Lembrando que aqui a gente está investigando, mas cabe aos depoentes o direito de se defender. Eles têm um direito constitucional de permanecer calados, de não constituir prova contra si, mas eles não podem abrir. E eu estou aqui ao lado do senador Carlos Viana, presidente da CPMI. Daqui a pouquinho ele já vai chamar a próxima depoente, a advogada Cecília Rodrigues Mota. Mas antes, o senador vai falar para a gente sobre o pedido dele, a sua campanha de interromper os descontos consignados dos aposentados. É isso, senador? Olha, o melhor que nós poderíamos fazer, o mais justo, na minha opinião, diante da quantidade de denúncias e informações que nós temos que os aposentados foram enganados na maioria dos contratos consignados, é nós suspendermos os pagamentos por pelo menos 6 meses até que o Banco Central faça uma auditoria completa, uma faxina, porque existe o consignado que os bancos receberam o benefício de descontar na Previdência com juros menores, 1,5%, 2%. Mas quando a pessoa não tem mais crédito e muitas vezes não é informada sobre isso, eles estão assinando financiamentos, empréstimos de até 18% ao mês. Isso é impagável, isso é um crime. As pessoas podem tomar um empréstimo do jeito que quiser, mas elas têm que saber o que elas estão assinando. A maioria dos nossos aposentados não sabe, não tem a menor noção do que realmente eles assinaram e estão pagando. E nós temos um endividamento absurdo por parte dessa população que tem uma dependência muito grande das aposentadorias. Então, eu acho que o mínimo que o governo federal poderia fazer é suspender por 6 meses até que a gente tenha um controle total de tudo isso. O seu outro pedido, que suspenda o pagamento dos falecidos, parece que já vai ser atendido. Não, esse o governo o governo federal já sentiu o golpe, sabe que mais cedo ou mais tarde na justiça os herdeiros vão ganhar, porque eles têm direito, e decidiram fazer também o pagamento. É uma das propostas que a CPMI já levaria, inclusive, dentro do relatório. E agora nós estamos sempre dando um passo à frente para que possamos defender, né, os nossos aposentados e garantir a eles os direitos. Senador, apesar das pessoas virem aqui com habeas corpus, não falarem, a CPMI está dando muitos frutos já, não? Não, nós estamos encerrando a primeira fase, como ele disse, vitoriosos. Nunca na história de uma CPMI, um núcleo criminoso como que nós temos de roubo do INSS foi para a cadeia, como nós colocamos junto com o Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje 9 pessoas presas, que são 9 pessoas diretamente ligadas aos roubos e aos desvios. E temos a identificação de todos os que receberam, desviaram dinheiro e por aí vai. Sabe, eu entendo que a população está sabendo o que aconteceu e nós estamos entregando um trabalho que vai entrar para a história como uma das CPMIs que mais responderam aos questionamentos e principalmente à investigação. Apesar deles não falarem, os dados falam por si, né? Eu vou citar o Evangelho que Jesus já ensinou. Conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, nós não estamos fazendo um fruto de discurso, de espetáculo, de nada, nem político, eleitoral. Nós estamos dando respostas aos aposentados. E nós vamos sair com uma previdência muito mais fortalecida. Porque ao proibirmos todos os descontos de associações, sindicatos e entidades, os aposentados poderão dormir em paz de que eles não terão mais descontos irregulares. A próxima depoente, então, Cecília Mota. Vamos aguardar as informações e saber exatamente o que ela tem a nos dizer sobre o alcance, né? Porque foi lá para o Ceará, 2 associações, ou seja, saiu de um núcleo de Brasília, se espalhou por toda a região do Nordeste brasileiro. Vamos aguardar. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Obrigado, bom trabalho também. E nós temos um resumo do depoimento agora há pouco do alfaiate João Carlos Camargo Júnior. Reveja, acompanhe.
O presidente da CPMI propôs que todos os contratos de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas sejam suspensos por 180 dias para que sejam auditados. Já que nós estamos conseguindo dar passos à frente, que proponhamos às autoridades federais essa suspensão nos contratos já existentes, até que a gente possa dizer... Oitiva da senhora Cecília Rodrigues Mota. E o senador Carlos Viana acaba de reabrir a reunião para a oitiva da Cecília Mota, que deve estar chegando aqui agora. E nós, então, depois colocamos a reportagem que você começou a ver. Acompanhe a reunião. 590, deputado Luiz Lima. 601, deputado Rogério Correia. 766, deputado Alencar Santana. 870, senador Fabiano Contarato. 938, deputado Duarte Júnior. E 958, deputado Sidney Leite. Solicito à secretaria que conduza a senhora Cecília Rodrigues Mota até a mesa da presidência. Boa tarde. Como é que você? Presidente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada. Vamos sentar, por gentileza. A CPMI foi notificada da decisão em habeas corpus número 264483 do ministro Flávio Dino, com o seguinte dispositivo: defiro parcialmente a liminar para assegurar a paciente em sua inquirição perante a CPMI do INSS a. O direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo as perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas. B. O direito de assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos. C. O direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Dentre os pedidos formulados pela defesa, constava, abre aspas, vou ler aqui o que foi colocado e levado ao Supremo. Seja garantido o direito de permanecer em silêncio sobre fatos que possam implicar a sua autoincriminação, cabendo pontuar que, na condição de testemunha que fora convocada, fica assegurada a própria depoente, em conjunto com a sua defesa técnica, definir as perguntas que possam eventualmente lhe causar risco de autoincriminação. Esse pedido não foi deferido de forma integral. O juízo sobre o que é ou não autoincriminatório não compete apenas à defesa, mas pode e deve ser exercido por essa comissão em linha com outros precedentes do Supremo. A depoente é obrigada a responder tudo que não seja autoincriminatório e esse juízo não é apenas da defesa. Passo agora à leitura do termo de compromisso da depoente. Excelência, pela ordem. Pois não, Boa tarde a todos. Boa tarde. E todos. A gente não vai assinar o termo de compromisso. O habeas corpus é expresso aqui em especificar que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica de investigativa que pode expor a produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigada, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação. Pois não, doutor. Esse é o motivo, só para concluir. Perfeitamente, doutor. Por gentileza. Além disso, o habeas corpus é muito claro, a decisão é muito clara em dizer que ela tem o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício do direito ao silêncio e do direito à assistência plena advogado. Pois não, tem mais dois pontos que eu gostaria de acrescentar, claro, por favor. Perfeitamente. É que a primeira coisa é, muito embora a convocação seja na qualidade de testemunha, né? A própria notícia do Senado, publicada na página do Senado em 2 de setembro de 2025, dá conta de que esta CPMI pediu a prisão da depoente, não foi aceito, né? Então, mais um motivo para a gente insistir no direito à não autoincriminação. E, por fim, a depoente está investigada aqui por fatos relacionados ao exercício da advocacia. De acordo com o artigo 26 do Código de Ética, ela tem dever de silêncio e, inclusive, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqui eu cito como exemplo a RHC 179805, o próprio advogado não está exonerado do seu dever de silêncio, né, do seu dever de sigilo. Então, como esses fatos são relacionados à advocacia, a gente pede que ela não assine o termo de compromisso. Obrigada. Pois não. Terminou, doutora? Sim. Bem, primeiramente, no habeas corpus que Vossa Excelência encaminhou, Vossa Senhoria encaminhou ao Supremo, não foi pedido o direito de não fazer o termo de compromisso. Portanto, não foi deferido pelo ministro, uma vez que ele não foi provocado. Segundo ponto, todos os pontos citados por Vossa Excelência, inclusive na questão da advocacia, a nosso ver, não são pertinentes, porque ela está aqui respondendo como presidente de duas associações, não pela função profissional dela como advogada. No caso, a defesa será feita pela senhora, doutora Lilana. Mas eu quero também cientificar a doutora Cecília, que naturalmente sabe até mais do que eu, mesmo não fazendo o termo de compromisso, Vossa Senhoria está obrigada a falar a verdade nessa comissão. Então eu vou ler o termo, se a senhora quiser não concordar, a senhora diz que não concorda.
Passo agora a leitura do tempo de compromisso do depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, porque é assim que a senhora foi convocada e é dessa forma que o ministro Dino reconheceu sua presença aqui. Sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado. Boa tarde a todos. Sim, senhora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor senadoras e senadores, deputadas e deputados e demais senhores presentes. Não, eu não vou assinar o termo de compromisso. Doutora, a senhora é presidente de uma associação e também, como disse a sua advogada, a senhora também é advogada. Uma advogada que não presta um termo de falar a verdade? Veja, eu quero esclarecer que eu vou ler aqui algumas coisas. Eu vou dar o tempo à senhora, então a senhora não vai ler. Pois não. Dando início à nossa ordem de abertura, passo a palavra. Primeiro, doutora Ilana, uma gentileza que vou pedir à senhora, que tenho pedido a todos os advogados. Em algum momento, se houver qualquer tipo de fala que a senhora considera ofensiva, se dirija, por favor, a essa presidência, para a gente evitar a discussão desnecessária com parlamentares, como nós já tivemos aqui. Peço essa gentileza. A senhora poderá também interromper a sessão a qualquer tempo e hora, né, para que possa orientar a senhora Cecília, ou mesmo por questões particulares. Inclusive, eu até gostaria de pedir um pouco de paciência dessa comissão, porque como eu estou gestante, Pois não, doutora. eventualmente vou pedir alguns momentos de suspensão. Perfeitamente. Até porque a gente está aqui aguardando... Damos os parabéns pela gestação e pedindo a Deus que abençoe. Amém. Desde já a criança com muita saúde, né, e felicidades. Eu passo a palavra... Presidente, pela ordem, rapidamente, só para entender, nós vamos ter agora mais um depoimento de alguém que é advogado e que não vai prestar aí a... Ela só não responde nas perguntas incriminatórias, Excelência. Não, nas perguntas incriminatórias ela tem o direito ao silêncio. Compromisso com a verdade, então não vai prestar. Não, mas isso não independe, porque mesmo não fazendo compromisso, por ser uma comissão parlamentar de inquérito, com todos os poderes atribuídos a ela, ela terá de responder a verdade. Ela poderá manter-se em silêncio naquilo que ela entender como auto-incriminatório. Eu digo porque eu sou do estado do Ceará, mesmo estado da depoente. Pois não. Eu acho que da advogada também, não sei. Sim, sou. E quero dizer que o nosso estado está acompanhando com muita atenção essa sessão. Muito obrigado. Nosso abraço aos cearenses, né? Passo a palavra à senhora Cecília Rodrigues Mota para a apresentação inicial dela, por favor. Meu nome é Cecília Rodrigues Mota, nasci em Fortaleza, capital do Ceará, advogada formada pela Universidade Federal do Ceará, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. E compareço hoje perante essa comissão com respeito, serenidade e plena consciência da responsabilidade desse ato. Agradeço a oportunidade dessa fala inicial. Como é de conhecimento dessa comissão, há um inquérito policial em andamento, no qual ainda não fui ouvida, ao qual não tive acesso completo. Por isso, preciso resguardar meu direito de defesa e evitar quaisquer declaração que possa interferir no curso regular das investigações. Compareço hoje porque fui convocada e, estando aqui, manifesto o respeito devido ao trabalho dessa comissão. No entanto, justamente para não prejudicar o curso das investigações policiais, após essa manifestação inicial, farei uso do direito constitucional ao silêncio, conforme me foi assegurado por decisão do excelentíssimo ministro Flávio Dino. Nos últimos 2 meses, fui colocada no centro de uma espiral de especulações e de conclusões precipitadas. Vivemos um tempo em que, infelizmente, a presunção de inocência vem corroída pela opinião pública. Antes éramos inocentes até prova em contrário. Hoje, muitas vezes, somos culpados até que consigamos provar o contrário. É isso que se agrava quando, como agora, cria-se uma personagem simples para ocupar o papel de bode expiatório. Só um minuto. Vale ressaltar que na história humana, sempre que a complexidade assusta, elege-se um alvo único. Da mitologia grega ao Antigo Testamento, essa é uma prática conhecida. E é assim que, em vários momentos, senti que tentaram me colocar. É por isso que preciso reafirmar
de forma clara: a narrativa que circula na imprensa não corresponde à realidade. A primeira inverdade que circulou foi que eu estaria foragida. Isso não se sustenta. Meu endereço sempre esteve atualizado nos sistemas oficiais do governo federal. Nunca me escondi, apenas me preservei diante da exploração midiática. Qualquer autoridade sempre pôde me localizar pelos registros oficiais. Chamar de foragida alguém cujo endereço consta no GOV é evidentemente um contrassenso. Passo então a explicar quem eu sou e o que efetivamente fiz ao longo da minha trajetória profissional. Sou advogada. Minha carreira sempre foi voltada à proteção de grupos vulneráveis, como mulheres vítimas de violência, crianças na linha de extrema pobreza, sem acesso à alimentação ou à prática de esportes, e em especial aos idosos, aposentados e pensionistas. Como presidente de entidades que fui, como profissional jurídica, minha atuação sempre esteve concentrada na defesa contra os abusos bancários, cláusulas lesivas, contratos irregulares e práticas que prejudicam os idosos. E aqui faço um destaque importante no qual me orgulho. Ao longo da minha trajetória, fui uma das vozes jurídicas que mais atuaram contra o uso irresponsável da reserva de imagem consignável, a chamada RMC. Muitos aposentados eram levados a acreditar que a RMC era um benefício, quando, na verdade, transformavam-se em um mecanismo perigoso de superendividamento. A RMC separa um percentual, geralmente até de 5% do benefício, permitindo a contratação de novos créditos, especialmente cartões consignados. Na prática, isso driblava a margem consignável tradicional e empurrava o idoso para dívidas impagáveis. Combati firmemente este abuso. Entrei com mais de 3.000 ações. Esclareci aos associados, confrontei bancos e financeiras, sempre defendendo que o aposentado tinha o direito à subsistência, à informação clara e ao crédito responsável. Minha atuação nessa área está registrada em centenas de processos e decisões judiciais. Sobre os períodos de presidência. Presidi a ABSP, hoje denominada APEM, entre os anos de 2018 e 2022. Período em que estruturamos atendimentos, ampliamos capacidade jurídica e fortalecemos a representação dos associados com ações nos temas citados. Também presidi a APB entre 2019 e aproximadamente 2020 e faço aqui um esclarecimento essencial. Esse período não havia ACT vigente, portanto, qualquer tentativa de vincular minha presidência à existência de ACT naquela época é simplesmente incorreta. E eu não sou o presidente dessa associação, a APB, só para esclarecer. Após deixar essas funções, passei a dedicar-me exclusivamente à advocacia associativa. Prestei serviços jurídicos como advogada a 4 entidades: a APEM, que é a antiga ABSP, CAAP, a APB e SENAP. Sempre de forma estritamente técnica, sem qualquer ingerência administrativa, gerencial ou decisórias em suas rotinas internas. Minha atuação era externa e limitada ao suporte jurídico necessário para a obtenção dos ACTs junto ao INSS, nos termos das instruções normativas aplicáveis. Não cabia a mim alimentar ou inserir dados nos sistemas da DataPrev, tampouco operacionar ou autorizar desconto nos benefícios dos associados. Em relação a essas associações, às quais prestei serviços jurídicos, posso afirmar, com base nas informações por mim recebidas na qualidade de advogada, que eram associações reais, ofereciam serviços como telemedicina, assistência jurídica, convênio com planos de saúde, serviços funerários e outros tipos de apoio institucional. Desculpe. Passo a esclarecer agora no que se refere às viagens nacionais mencionadas pela mídia. Cumpre esclarecer que todas foram integralmente realizadas a trabalho. À época, eu mantinha estrutura profissional em diferentes capitais,
escritório próprio em Brasília, sede administrativa em Fortaleza, unidade em São Paulo e cowork em Salvador. Trata-se de uma operação robusta, jamais compatível com a ideia de escritório de fachada. Meu escritório era composto por uma equipe ampla e permanente de advogados contratados em regime de CLT, estagiários, equipe administrativa e prestadores de serviço, totalizando 34 profissionais seletistas, além de correspondentes em todo o país. Para garantir a adequada prestação dos serviços às entidades contratantes, estabelecia ainda parceria com outros escritórios especializados, assegurando capitalidade e atuação técnica qualificada. A estrutura do meu escritório conta com documentação comprobatória, pagamento de verbas salariais, encargos trabalhistas, contratos de parcerias e investimentos constantes na qualificação dos profissionais, incluindo custeios de cursos e pós-graduação, despesas completamente incompatíveis com organizações fictícias. Somando-se a isto a aquisição e manutenção de sistemas processuais avançados que permitiam o acompanhamento de mais de 40 mil processos, seja por atuação direta, seja por suporte às associações contratantes, garantindo o cumprimento de prazos e a adoção de todas as medidas necessárias ao regular andamento das demandas. Todo esse aparato tinha como finalidade assegurar a plena execução das obrigações assumidas e zelar pela manutenção do acordo de cooperação técnica, em estrita formalidade com as exigências formais e materiais estabelecidas. Agora eu quero falar sobre a acusação de 33 viagens internacionais. Isso é totalmente inverdade. O máximo que pode ter ocorrido dessas viagens internacionais é umas 7 ou 8 no máximo, que todas podem ser verificadas pelos registros de fronteira, passagens e controles alfandegários. Os destinos, a duração e até a quantidade de bagagens constam nesses sistemas oficiais. A ideia de que todas as malas eram minhas em viagens feitas em grupo é simplesmente absurda. Mais absurdo ainda é insinuar que alguém conseguiria atravessar aeroportos internacionais carregando algo ilícito sem ser fiscalizado. Quem já viajou sabe, toda bagagem é inspecionada, rastreada e registrada. Trata-se, portanto, de alegações desconectadas da realidade, dos procedimentos internacionais de segurança e destruídas de qualquer suporte fático. Diante desses esclarecimentos, reafirmo, toda a renda que recebi veio do meu trabalho e sempre vivi com as condições que esse me proporcionou. Pelo exposto, repito, não sou o centro de nada, não sou o epicentro, sou uma advogada que trabalhou dentro da lei e que se viu envolvida em uma tempestade de interpretações rasas e conclusões precipitadas. Encaminharei às autoridades memoriais detalhados com documentos que comprovam cada ponto dessa fala. Aproveito para requerer o prazo de 30 dias para compilar o material e submeter a essa comissão. Por fim, reafirmo, com total respeito à Constituição Federal e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que após essa declaração exercerei o meu direito constitucional do silêncio. É respeito à lei, é respeito ao devido processo legal. Finalizo com a certeza de que, assim como o óleo sempre sobe à superfície da água, a verdade também emerge, por mais que tentem encobri-la. Confio que essa comissão, analisando os documentos e fatos, poderá ver além das narrativas. Agradeço a atenção de todos e essa oportunidade de fala, mais uma vez. Pois não, eu peço somente à doutora Ilana que, por gentileza, converse com a cliente, porque o habeas corpus concedido pelo ministro Dino é muito claro. O direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo as perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas. A senhora terá todo o direito de dizer que ficará em silêncio naquilo que a senhora entender que possa incriminar. Mas nas demais perguntas, a senhora tem a obrigação de responder.
para essa comissão. Excelência, Pois não, doutora Ilana. a defesa entende que o direito de decidir quais são as perguntas incriminatórias é da defesa. E no habeas corpus está assegurado o direito de não sofrer com qualquer constrangimento físico se ela decidir exercer o direito ao silêncio e o direito à assistência de advogado, além de ter o salvo-conduto. E eu gostaria de frisar, Excelência, mais uma vez, que a própria decisão do ministro Flávio Dino é expressa em dizer que, muito embora a convocação seja na qualidade de testemunha, a justificativa da convocação é uma justificativa que induz, né, que permite concluir por toda a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigada. Então, assim, a gente entende, com todo respeito à Vossa Excelência, a gente entende que ela está, assim, na condição material de investigada, compete à defesa exercer esse juízo do que é ou não autoincriminatório e que foi assegurado a ela pela letra C aqui da decisão, da parte do dispositivo, o direito de não sofrer qualquer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício do direito ao silêncio. Obrigada. Pois não. Primeiro ponto. A decisão, se ela é testemunha ou investigado, só muda quando há um proferimento de sentença por parte do Supremo, que não aconteceu. Eles reconheceram, o ministro Dino reconheceu corretamente, inclusive, que ela está aqui na condição de testemunha, isso está muito claro nos autos. Segundo ponto. Exigir que ela fale a verdade perante a lei, conforme manda a Constituição e a Comissão, não é qualquer tipo de constrangimento. Ela, por estar aqui na condição de testemunha, presidente da associação, ela será instada a responder as perguntas. E não há, em momento algum, no habeas corpus, o direito ao silêncio absoluto. Segundo ponto, as perguntas autoincriminatórias, a senhora da defesa terá, mas a advocacia do Senado entende que também poderá ser feito questionamento por parte dessa comissão. Então, peço a colaboração de Vossa Excelência, com todo o respeito que foi dado com esses esclarecimentos, que oriente a senhora Cecília Rodrigues Mota a responder as perguntas, ainda que permanecerá em silêncio. Por gentileza. Pois não, deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, na verdade, tem um questionamento, né? Eu até conversava aqui com o senador Sérgio Moro, sobre essa questão da testemunha prestar o seu compromisso, prestar o juramento. Eu acredito que, não sei se isso está no regimento, mas como Vossa Excelência mesmo disse, como se trata de uma CPMI, e é uma comissão que tem os poderes investigativos, que inclusive são conferidos paralelamente, analogicamente ao inquérito policial, na verdade não seria necessário ela prestar esse juramento, prestar esse compromisso. Então ela já está automaticamente prestando compromisso, por se tratar da CPMI. Então, somente para a gente, então, tomar isso como uma regra de não pedir mais para ninguém prestar o... Não, é um procedimento necessário, Excelência. Agora, mas se ela não vai prestar o compromisso... Mas ela está cientificada do assunto. Né? Está no Código de Processo Penal. Ela está cientificada de que ela tem que falar a verdade aqui nessa comissão. E que o não falar a verdade enseja, inclusive, né, no crime de calar a verdade. Isso eu tenho certeza que está muito claro aqui nas nossas palavras. A defesa tem um posicionamento, tem naturalmente a sua condição de colocar aqui o que entende, mas essa comissão também tem o seu posicionamento muito firme em relação à necessidade de ser respeitada nos questionamentos que foram colocados pelos parlamentares. Vamos, relator, por gentileza, o senhor com a palavra. Senhor presidente, vamos para a segunda etapa desta longa sessão. Já saudei a todos, faltava a depoente e sua advogada. Senhora Cecília, a senhora fez há poucos instantes uma leitura muito importante sobre a sua trajetória de vida. Olha, a senhora disse outra coisa. Eita, imprensa danada. Eita, imprensa para antecipar fatos. A senhora disse, com todas as letras, que a imprensa noticiou fatos que não são verdadeiros. Pois bem, de um lado está a senhora, no meio estamos nós, parlamentares, e ali do outro lado está a imprensa. E só uma pessoa pode esclarecer essas dúvidas. E em qual oportunidade? Agora, a senhora. Lá nos tribunais, a senhora terá a oportunidade de esclarecer juridicamente. Para aquelas câmeras, para o povo brasileiro, a hora é agora. A senhora é uma pessoa elegante, está aqui, cabeça erguida. É a hora do povo brasileiro saber a verdade. Por favor. Exatamente. Essa imprensa que a senhora diz que lhe acusa injustamente, publicou 2 veículos chamados Mustang, eles são elétricos. Cada veículo desse custa R$350 mil ou mais.
Pergunta que eu faço simples. Ganhando 7 mil, ex-servidora do INSS comprou o Mustang de 903 mil. Vou para a primeira pergunta. A senhora é ex-servidora do INSS? Por favor. Não, excelência. Muito bem.